Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. No último vídeo, nós lemos o primeiro capítulo de Apocalipse e eu te convidei para uma jornada e a gente descobriu que é a vontade de Deus que nós leiamos e venhamos a ouvir as palavras que estão escritas no livro de Apocalipse, porque é a revelação do Senhor Jesus para a igreja nos últimos tempos, nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Quando isso vai acontecer? Qual que é o tempo? A palavra de Deus, Jesus fala que não é dado ao homem saber nem o dia nem a hora. Então é necessário que nós, como servos de Deus, estejamos preparados. Se você não assistiu lá o primeiro capítulo, então eu te convido a ir lá, assistir o primeiro capítulo, ler junto comigo o primeiro capítulo de Apocalipse e voltar nesse vídeo. Agora, se você já assistiu o primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo e nós vamos continuar lendo, tá bom? Então pega rapidão aí a sua Bíblia, capítulo 2 de Apocalipse, nós vamos ler hoje e vamos nos fortalecer e preparar para a batalha que Deus nos tem colocado. Vamos juntos? Esse capítulo Jesus vem falar com cada uma dessas 7 igrejas mencionadas lá no primeiro capítulo, que espiritualmente representam a igreja atemporal, independente de denominação, de nome, de placa, representa a igreja. E diz assim, capítulo 2: O anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E aí, você, servo de Deus, tem abandonado o seu primeiro amor? Está fraco na fé? Então vamos aprender a voltar ao primeiro amor. Lembre-se, o verso 5 diz assim: lembre-se, pois de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Em Éfeso, eles tinham que lutar contra a filosofia, amar a filosofia, né? O sofisma, aquilo que trazia mentiras, engano. E a igreja de Éfeso, ela combatia isso, mas ela tinha se perdido do primeiro amor. Então nós precisamos deixar esses sofismas de lado, buscar andar em Deus, no primeiro amor, naquilo que Deus tem pra gente. Lembra dos primeiros dias quando você se converteu, da alegria, da felicidade de servir a Deus? Então é isso. Carta à igreja de Esmirna, no capítulo verso 8, diz assim, no capítulo 2 ainda: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quer dizer. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo assim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Satanás, ele quer te colocar em prisões, em cadeia, quer silenciar o povo de Deus. Mas, principalmente nessa época de confusão, de demônios, né, onde as pessoas até mandam artistas demoníacos vir aqui tentar instalar o caos, a confusão, invocar demônios.
A igreja tem que estar preparada para essas coisas, tem que estar em oração, tem que estar se colocando em posição firme, de vencer o pecado, de se limpar mais, porque nós somos errados, pecadores, mas cada dia a gente precisa se limpar mais. Ainda no capítulo 2, verso 12, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada dentro dos filhos de Israel, para que comessem de coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Além disso, também há em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Lembra lá das filosofias, das palavras de engano? Portanto, o verso 16, portanto arrependa-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus tem um nome específico para você. Outra situação é: quem que era Balaão? Leia lá o livro dos Juízes, você vai ver. Balaão era um profeta maligno, era alguém que ouvia a voz de Deus, que tinha ensinamento de Deus, que tinha um dom de profecias, mas se afastou da obra de Deus. Ele tenta profetizar contra o povo de Israel, mas Deus o impede. Contudo, ele, usando de artimanhas, de enganos, ele ensina o povo a pecar. Não seja você um servo de Deus que ensina o povo a pecar, mas ensina a santidade, ensina o caminho certo. Diz assim, verso 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz os filhos de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição, a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Desculpa. Dele tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, quer dizer, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e toda a igreja. As igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, ao demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conserve o que você tem, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É legal, né? Porque cada trecho do capítulo 2, né? Aqui encerrou o capítulo 2, mas cada trecho traz um significado, uma palavra, uma igreja específica, mas encerra aqui o capítulo o que fala às igrejas, porque é necessário que toda a igreja ouça, que toda a igreja saiba. Você vê que o Apocalipse não foi dedicado apenas a uma igreja, a um trecho, porque poderia, né, se foi assim, porque não mandar uma carta para cada igreja, mas não, foi unificado para que todas as igrejas soubessem o que nós estamos combatendo. E quem é Jezabel? A gente precisa ler lá no livro dos Reis, no Antigo Testamento, para entender. Jezabel, por culpa de Jezabel, da idolatria que ela impôs ao povo de Israel,
O povo ficou mais de 3 anos sem chuva, até que se levantasse um profeta, um servo de Deus, que trouxesse o arrependimento ao povo, que mostrasse a fraqueza de Satanás. Elias pudesse vir ali clamar a Deus por chuva novamente. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que gera idolatria, prostituição, com o que se torna comum a questão da prostituição, da macumbaria. Porque nos últimos tempos realmente se levantam, como eu disse no começo, muitos artistas vindo aqui invocar demônios e ser tratado isso como algo normal. Não, não é. A igreja do Brasil precisa se levantar, precisa se pôr ao pé da guerra, se colocar diante de Deus e lutar, orar, para que esses demônios, essas consagrações não tenham efeito sobre o nosso povo. Então por isso é fundamental. Compartilhe esse vídeo, curta e vamos juntos seguir esse caminho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.